Boa noite. Boa noite a Boa todos. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer você que está entrando agora na nossa live para nos acompanhar e para você que posteriormente vai estar assistindo, acompanhando essa live, né, que vai ficar gravada. Estamos iniciando a nossa segunda noite da nossa rodada de entrevista com os candidatos a vereadores, que são professores e profissionais da educação no município de Foz do Iguaçu. Hoje nós temos como entrevistada a professora Elaine, e eu gostaria só de ressaltar alguns recadinhos que são, a gente sempre fala, mas talvez são essenciais relembrar, né? Primeiro que a nossa ideia de live não tem uma pretensão político-partidária, não levanta a bandeira de sindicato, não levanta a bandeira de Secretaria de Educação, muito menos de partido. Nós somos uma ideia que partiu de uma conversa entre colegas. Então, a gente tem uma ideia que é voluntária nossa, tá? Sem cunho político ou algo parecido. Também gostaria de lembrar que as perguntas para os candidatos são todas as mesmas. Nós fizemos um sorteio que organizou a ordem para facilitar, para ficar melhor para os candidatos, né? Claro que alguns a gente teve que fazer a troca, porque teria um compromisso, mas isso foi uma questão super tranquila, né? Então, a gente está nós estamos tentando ser o mais parciais possíveis aqui em relação às nossas lives. E todos os candidatos têm mesmas perguntas e o tempo também, ou vai o desempenho de cada um, se vai falar mais ou vai falar menos, né, gente? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez você que está nos acompanhando. Comente, compartilhe, pode compartilhar à vontade. Quiser fazer alguma pergunta, pode fazer nos comentários, mais tarde nós vamos fazer para candidato. E agora eu gostaria de agradecer a professora Elaine por ter aceito o nosso convite e dar uma boa noite a ela. Boa noite, professora Elaine. Henrique, boa noite a todos vocês. Boa noite à equipe técnica que está aí atrás, controlando, né, essa live. É muito bom estar agora conversando, né, com os professores. E aí, no início, eu estava conversando com você antes, a gente vê que passou-se 32 anos que eu estou na educação e entrou muitos professores novos, né? E esses professores novos, muitas das vezes, não me conhecem. Então, eu dou parabéns, né, a todos vocês que oportunizaram esse momento para a gente estar aqui batendo um papo, conversando, né? Vocês me conhecendo um pouquinho. Então, isso é um momento bastante importante. Então, assim, muito obrigado. Eu tenho a agradecer a todos vocês, equipe técnica, a todos os professores, a todos os funcionários da educação, a todos que nesse momento está aí, perdeu, né? Tipo assim, parou as suas atividades normais e parou para estar agora junto com a gente, ouvindo, né, essa entrevista agora. Me sinto honrada, tá? De ter sido convidada pela equipe. Obrigado, Elaine, né? A gente mais uma vez que agradece a sua participação aqui, né? E para a gente dar início, eu gostaria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco de você para nós. Eu sou professora, eu entrei na educação em 1988, em 1988 que eu entrei na educação. Naquela época estava se fazendo a Constituição, e como na Constituição de 1988 que entrou o concurso público. Então, aí, em 1991 e 92, que eu fiz o primeiro concurso público. Então, eu entrei primeiramente, era contratada na época, aí o primeiro concurso em 91 e 92, eu entrei na prefeitura. Nesse tempo, eu trabalhei, assim que eu entrei na escola Dirceu Lopes e na escola Olavo Bilac. Depois eu fui trabalhar, trabalhei 25 anos na Dirceu Lopes, depois trabalhei 3 anos na Helenice Melhorança e 1 ano na Olavo Bilac. Então, assim, a minha vida profissional já faz algum tempo que eu estou na prefeitura. Quem sou eu, né? Eu falei do meu trabalho e Elaine. Eu sou Elaine, professora, sou divorciada, tenho um filho de 26 anos que chama Gabriel, né, meu parceiro, meu amigo, está sempre junto comigo. Eu me divorciei, ele tinha 6 anos, e nesse tempo eu me dediquei ao trabalho,
e me dediquei aos estudos, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, muito de estudar, né? E também, durante esse tempo, eu estive também na vida sindical. Eu estive na fundação do SISMUF, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, em 1991 e 92. Nós fizemos, inclusive, naquela época, até retomar um pouquinho, parece que faz assim uma história da vida da gente, né? Quando a gente pergunta quem você é, a gente olha para a gente e fala, meu Deus, quanto tempo! Então, assim, quando eu entrei em 1988, a maioria dos professores não queria vir trabalhar no município porque o salário era baixo. E aí, quando surgiu o SISMUF em 91, e com uma greve de 22 dias, em 1992, que nós fizemos, o funcionalismo público começou a ter vários avanços. Depois veio a lei em 1996, que foi uma luta. Aí veio o biênio. O que é o biênio? Era um avanço que nós temos de 2 em 2 anos. Aí veio as referências, também que foi um avanço que nós conseguimos lá na década de 90, com muita luta. Então, assim, aí depois a prefeitura começou a contratar vários servidores, aí começaram a vir. Em 2010, mesmo com todas as lutas, né, dos servidores municipais, nós também começamos o sindicato. Então, eu fui fundadora do SISMUF e depois ajudei na fundação do SIMPREF, né? Porque o que aconteceu? Em 2010, nós achamos assim que a nossa categoria estava muito grande e que nós poderíamos nos organizar. E aí, lendo as leis, que tinha que se criar um plano de carreira, e nós lendo que até determinado ano tinha que ser aprovado, nós começamos a escrever, porque em outros municípios era um Ctrl-C, um Ctrl-V da lei que já existia no município. E nós falamos, não precisa, nós precisamos de algo diferente. Aí começamos indo nas casas. Na época, nós fomos nas casas, acho que era Rice, Fátima, e aí nós começamos, sabe, sentar e escrever. Tínhamos diversas ideias e colocamos, até que surgiu. Mas quando surgiu isso, foi bastante interessante que quando surgiu isso, nós começamos a falar assim, vamos colocar esse plano. Era um plano assim muito idealizado. O professor com um vínculo ia ganhar 15 mil reais no final da sua carreira. Então, assim, nós idealizamos aquela educação que nós queríamos. Mas não deu certo. Negociamos, voltamos e temos o plano de carreira que temos hoje, que tem que se avançar muito. Então, assim, quem sou eu? Eu sempre estive na luta sindical, eu sempre estive trabalhando na educação, e incrível que quando eu fui olhar o tempo de serviço, a menina olhou minha documentação e falou, nossa, você sempre esteve na escola, você tem 20 e poucos anos de sala de aula. Eu falei, sim, sempre estive. Mas para mim, você sempre foi só do sindicato. Eu falei, não, eu fazia as duas coisas juntas. Eu tinha a luta, saía do meu trabalho, ia para a luta sindical, mas eu sempre estive no chão da sala de aula, né? Sempre estive no chão da sala de aula e sei o que cada professor, o que cada pessoa está passando. Então, assim, é uma história, né? Falar quem sou eu em poucos minutos tem que conviver um pouco comigo, mas é uma história, assim, de luta. Minha formação, né? Eu fiz faculdade de letras, depois eu fiz pós-graduação em literatura, e aí pós-graduação fiz várias. Literatura, alfabetização, movimentos sociais. A última que eu fiz foi direito educacional. É essa. Mais alguma? Essa é a minha vida. Um pouco. Obrigado, professora Elaine. Dando continuidade, qual que foi a sua motivação para concorrer ao cargo de vereadora, né? O que te levou a querer ocupar uma cadeira no Legislativo? Olha, eu nunca quis ser assim, ser vereadora. Aí depois,
um certo tempo, que quando começou a mudar as leis, eu comecei a participar de sindicato, e que a gente ia até o legislativo e ficava conversando com o vereador, conversando com o outro para determinada lei ser aprovada, e falava com um, e assim, sabe, tinha que convencer, inclusive, que era bom aquela lei para a educação, que era bom aquilo para a educação. E então foi nesse momento que eu comecei a falar assim, não, eu vou estar lá, porque estando lá, eu posso muito bem ajudar a convencer aos outros amigos meus vereadores que lá estiver, né? Então, assim, foi isso que me motivou, a vontade de fazer algo diferente pela cidade, principalmente pela educação, que é o carro-chefe, que faz 32 anos que eu estou lutando por ela, e várias coisas que nós conseguimos foi com muita luta, muita dedicação, muito estudo, muita leitura, sabe? Com muita, assim, muita garra. Então, aí eu pensei, não, agora na Câmara de Vereadores eu posso também fazer isso, né? Eu posso estar lá lutando tanto pela educação, como para outros setores do município, como também pela cidade. Creio que uma coisa é junto com a outra. Não funciona bem a educação se a cidade não funcionar, se não tiver emprego, se não tiver, então um é junto com o outro. Professora, por qual partido a senhora vai concorrer e por que a senhora escolheu esse partido? Eu vou concorrer pelo MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. Eu escolhi esse partido porque ele me deixa livre. Antes de entrar um partido, eu leio toda a ideologia. E eu li a ideologia partidária do MDB e gostei muito. Por quê? Porque ele tem os valores, né, cristãos que eu posso defender, que está na minha essência, né, algumas coisas assim que está bem forte dentro de mim, e isso é algo assim que eu posso dizer assim, como eu sou uma pessoa que leio, pesquiso, e estou sempre assim, então o cristianismo, aceitar a Cristo foi algo muito importante para mim. Então eu tenho esse lado, né, muito forte, então o MDB me deixava livre, e eu tenho um lado muito forte trabalhista, né, que é defender o trabalhador, defender os direitos humanos, defender as causas das pessoas. Então, o MDB me deixa livre para eu viver esse paradoxo que as pessoas às vezes falam que né? Mas assim que eu posso tanto votar numa pauta, né, conservadora, como numa pauta trabalhista, como numa pauta. Então, isso, o MDB me deixa livre. Ele não é aquele partido que te engendra em um lugar e que você tem que ser. É até interessante você perguntar sobre o partido, porque muitas pessoas falam assim, mas Elaine, MDB, eu ando, né, sofrendo algumas críticas por eu estar no MDB, mas eu vejo que é um partido que tem muito a ver comigo, muito, muito, muito a ver, porque assim, ele me deixa totalmente livre, e eu acho assim, eu sou a favor da democracia. E o que é a democracia? É você poder conversar, é você poder falar. Tinha um iluminista que dizia: eu discordo de tudo que você fala, mas eu vou defender até a morte o direito de dizer. Então, é isso, a democracia. Então, eu vejo isso dentro do MDB, a democracia, e por isso que eu estou lá. Sim. Perfeito. Não coloquei isso antes, mas vou colocar agora, né, a respeito de críticas. Agora é a época, né? Vocês vão começar a dar cara a tapa de vocês e vai ser isso a campanha, né? Todo mundo sabe que uma campanha eleitoral tem bastante crítica, tem bastante conversa, tudo, mas o importante é o princípio da democracia, né, Elaine? Certo. Eu vi que você falou antes a respeito das... Tá me ouvindo bem, Elaine? Tô te ouvindo bem. Você falou antes a respeito que acompanhou, lutou durante anos com o sindicato, teve que ir em Câmara pedir voto para aprovar projeto e tudo. Em relação agora, à atual conjuntura de vereadores, os atuais vereadores do município, qual que é a sua avaliação do desempenho deles como vereadores? Eu vejo assim que o vereador, a Câmara de Vereadores é um lugar de ouvir o povo.
Então, assim, a Câmara de Vereadores, ela tem que estar mais perto e mais próximo do povo. Então, assim, o povo que precisa, né? O povo precisa da Câmara de Vereadores para que façam projetos e façam leis em benefício a eles. Então, assim, eu vejo que a Câmara de Vereadores, ela está um pouco distante, né, ainda. Então, eu vejo, assim, que precisa ser mais do povo. Então, a Câmara, ela tem que vir ao povo, ela tem que ir aos bairros. Inclusive, um dos projetos que eu penso é você, assim, porque passa-se 4 anos, eu andando, conversando com as pessoas, né, que ultimamente eu ando fazendo isso, as pessoas falam assim, nossa, 4 anos a gente não escuta. Agora, tem uns ainda que até brincam, nossa, que bom que a eleição fosse todo ano, porque todo ano teria vereador na minha casa conversando comigo. Então, assim, eu vejo assim, a importância de você ouvir o povo. E a Câmara é um lugar do povo. Então, assim, isso é a principal coisa. E fazer projetos voltados para toda a categoria, para Foz do Iguaçu, para melhorar a Foz do Iguaçu. Então, eu vejo que está pecando nesse sentido, né, de ouvir o povo, de estar com o povo, de ir na população mais carente. Tem bairros que você chega lá, que eu fui, que falou assim, nossa, mas nunca ninguém veio aqui, entende? Nunca ninguém veio aqui. Então, assim, são lugares, tem lugares que em Foz que é muito, que precisa de um vereador que vai lá, que conversa com a população, que faça projeto de inclusão social, que haja inclusão social. E isso a gente não vê, entende? Essa inclusão. Se algum amigo meu está fazendo, né, eu não sei, vamos supor, né? Vou colocar aqui como todos os amigos. Eu não sei, mas eu vejo assim, e na escola também, na saúde, né, em todas as áreas da prefeitura. Então, é ouvir, ir na escola. Não é ficar os 4 anos lá, mas ir na escola, ir no CEMEIS, ir nos bairros, conversar, fazer uma política democrática, participativa, onde todos, né, tenham voz. Então, eu vejo que isso está faltando. Ótimo. Elaine, dentro das atribuições a um vereador, né? Quais ações você acha que podem ser tomadas para melhorar a estrutura educacional, levando em consideração a estrutura, os professores, o aluno, a comunidade, pares? Quais são as ações que você acha que podem ser desenvolvidas nesse âmbito? Bem, as ações que podem ser desenvolvidas são projetos, né, voltados para a educação. Então, assim, tem projetos que é necessário passar pela Câmara de Vereadores, inclusive até a nossa data base. O que é a data base? É aquela porcentagem de perda salarial que nós temos todo ano. Tudo é passado na Câmara de Vereadores, manda uma mensagem. Então, assim, os projetos, eles precisam, todos, o executivo, que é o prefeito, manda para a Câmara de Vereadores, e os vereadores têm que votar nisso, né? Então, assim, dentro da educação, plano de carreira, né? Plano de carreira nosso foi a Câmara de Vereadores que votou, hora atividade, todos esses ganhos foi a Câmara de Vereadores que votou. Então, assim, eu vejo que esses projetos, revisão de plano de carreira, sobre, por exemplo, nós temos um Conselho Municipal da Educação, esse Conselho Municipal da Educação tem uma lei, né, uma lei que faz com que ele tenha um sistema é uma outra lei. Então, tem várias. Às vezes, o professor está lá dentro da sala de aula, está lá preenchendo livro, fazendo um monte de coisa, fazendo aquilo, e não tem tempo, às vezes, para pensar, e eu falo isso porque até julho do ano passado eu estava em sala de aula, depois, agora também eu passei na Dirceu Lopes mais 3 meses, mas até julho do ano passado eu estava. E assim, as coisas burocráticas são tantas que às vezes você não consegue ter um tempo para pensar. E a Câmara de Vereadores, ela pode criar leis para amenizar, para melhorar, né, o que nós estamos passando em sala de aula. A educação, nos últimos anos, ela vem tendo vários ganhos. Né, o plano de carreira, são as reformas de alguns lugares, ela vem tendo vários ganhos. Mas quem é professor, quem está na educação e está há muito tempo, sabe que a gente entra lutando, e eu vou me aposentar, pelo que eu estou vendo, sempre lutando
para que projetos educacionais passados pela Câmara de Vereadores realmente aconteça dentro do chão da sala de aula. Ótimo. Professora Elaine, vou fazer duas perguntas em uma. Pode fazer. Caso a senhora seja eleita, né? A categoria dos professores será uma das prioridades? E emendando nessa, quais são as propostas para o cargo? Na área da educação e também em algumas outras áreas. Olha, uma das propostas é ouvir o povo. A educação não precisa nem falar, né? É a minha luta, é onde eu estive inserida, é a minha história dentro da educação. Eu tenho toda uma história dentro da educação de Foz do Iguaçu. Né? Então, assim, a minha luta começa em 88 e vai até agora. Então, com certeza, a educação será o carro-chefe que eu estarei lutando. E também por toda a cidade, por todos os setores, saúde, assistência social, meio ambiente, todos os funcionários públicos, porque hoje eu estou numa diretoria do SISMUF que representa todos os funcionários públicos. Então, os funcionários da educação também, porque dentro da educação nós temos secretário, nós temos agente de apoio, nós temos no CEMEI, então temos várias pessoas que estão ali trabalhando, né, que são funcionários que precisam serem valorizados e que precisa ainda ter uma luta por eles. Tem assim, por exemplo, nós temos um plano de carreira hoje, dentro da educação, nós conseguimos aí, né, para os professores. E depois nós temos ainda secretários para serem inseridos, nós temos agentes de apoio para serem inseridos, nós temos, assim, vários projetos voltados para a categoria dentro da sala de aula. E ainda falando, né, sobre sala de aula, esses projetos só é possível ouvindo. Como que eu cheguei a essa conclusão? Foi ouvindo. Porque o trabalho que eu faço hoje dentro do sindicato é de mediação. É mediar conflitos. A gente fica lá mediando conflitos. E então, assim, a gente vê, muitas vezes, o professor indo lá falando, e o agente, as pessoas. Teve melhoras? Claro que teve. Mas tem avanços? Nós temos que avançar, nós temos que inserir vários profissionais que estão dentro da educação. Então, assim, esse seria um dos projetos, que é o plano de carreira, não só para a educação, mas para todos os funcionários que ainda não têm esse plano específico. Porque fala assim, eu não tenho plano. Todos nós temos a Lei 17, a 9697 e outras leis que nos beneficiam, mas específico para cada categoria, tem algumas ainda que não tiveram esse plano específico para a categoria. Então, assim, é um dos projetos. Outro projeto que eu vejo é sobre o sistema educacional. O que é o sistema? O sistema é uma lei que faz com que o Conselho Municipal ele tenha autonomia jurídica dentro da educação. Né? Isso o Conselho, nós já viemos debatendo dentro do Conselho, o Conselho aprovou isso, acha também importante. Falamos com a secretária de Educação, ela também falou, não, isso é muito importante para Foz do Iguaçu. Então, assim, é uma luta que nós já estamos travando, que creio que lá na Câmara de Vereadores, nós vamos poder também lutar por ter um sistema que é essa lei. Como funciona o Conselho? O Conselho tem vários segmentos. Pais, né, professores, representantes de conselhos, tudo ali. Então, se tendo essa lei, esse sistema, o que vai acontecer? Nós vamos ouvir mais, vai ser mais democrático as decisões da Secretaria Municipal com os professores. E cada dia mais democrático, mais ouvindo. E hoje, a Secretaria Municipal, ela é tipo assim, ela tem que obedecer todas as leis, todo o calendário do Estado. Tudo que vem de parte legislativa, nós temos que obedecer o Estado. Então, o que pode acontecer? Tendo essa lei, nós vamos ter uma autonomia, e isso é bastante importante. E o Conselho também tem representante de escolas privadas, né, particulares, da educação infantil. Então, assim, ouvir
a comunidade. E o conselho tem isso. E eu penso que quem ouve a comunidade, quem ouve o conselho, tem probabilidade muito menor de cometer erro. Né? Isso é todo secretário de educação, qualquer chefe, qualquer líder que é democrático, que escuta, que ouve, que vai até o povo, com certeza os erros que são cometidos são bem menores, né? São bem menores. Então, por isso que eu primo para um conselho municipal de educação com uma lei, com um sistema para que isso aconteça. Outro projeto também, que eu vejo bastante importante, nós tínhamos antes, e eu acho isso importante, até mesmo na administração, e que muitas vezes foi a equipe multidisciplinar. O que seria essa equipe? Era fono, era psicólogo, eram pessoas que iam até a escola. E eu estava em sala, e nós estamos tendo hoje uma inclusão. E com essa inclusão, se faz bastante necessário que nós tenhamos esses profissionais dentro da escola. Porque sem esses profissionais, muitas vezes o professor quer uma ajuda. Aí fala assim, mas o pai tem que levar a determinado lugar. Às vezes, o pai, ele é sozinho, ou a mãe é sozinha, trabalha de diarista, e um dia ela faltando, ela pode faltar aqueles R$ 100 na mesa para sustentar aquela criança. Então, quando se tem isso dentro da escola, esse profissional dentro da escola, nós estamos ajudando, auxiliando essa criança a ficar com o emocional melhor. O professor também. Hoje nós estamos numa época de pandemia, a situação está bastante difícil, todos nós enclausurados dentro de casa, uma situação bastante complicada. Então, assim, era um projeto que o próprio sindicato já tinha conversado com a Câmara de Vereadores, não é a primeira, não, e a gente vai estar acampando isso, porque a luta não começa de um dia para outro. A luta, ela é assim, se não conseguir, a gente vai continuar lutando. Então, uma das coisas era um projeto de saúde do trabalhador. Como seria esse projeto? Um lugar onde, principalmente, lidasse com a saúde do trabalhador. Tem o SER, né? O SER vê isso hoje. Tem também um grupo, mas, assim, expandir bem mais isso. Sobre a saúde do trabalhador. E um outro projeto que eu acho bastante importante é um projeto de formação. O que seria? Seria um lugar que tivesse uma formação para os professores, para a nossa cidade, um grande centro de formação. Eu acho isso importante. A formação, cursos, né? Porque é através da formação que nós somos o que somos. O que o professor faz de melhor? Ensinar. Então, pegar isso do professor de Foz do Iguaçu, que nós temos professores graduados, pós-graduados, com mestrados, pessoas que têm uma experiência vasta de sala de aula, fazer um grande centro de formação e ensinar para todos os moradores de Foz e, quiçá, até para alguém de fora. Eu acho isso muito importante para nós, né, na educação, um grande centro de formação. A valorização também dos profissionais, da saúde, da educação, vamos estar lutando. Esse projeto que nós temos não foi criado só por mim. Tem um grupo que nós sentamos, que nós estudamos, que nós lemos, e chegamos à conclusão que é importante isso, que é importante. Então, assim, tudo que eu estou falando não é de mim, Elaine, é de um grupo, é de ouvir, é dos professores, é daqueles que estão comigo, são dos apoiadores. Então, assim, a gente escuta a voz das pessoas que estão agora dentro de sala, que estão na saúde. Quando eu falo para todos os servidores, né, que está na segurança e tudo, todos eles têm, sabe, pede assim, socorro, precisa disso, precisa daquilo. E ouvindo isso, é o que o meu plano vai estar pautado nisso. Esqueci de responder alguma coisa, Henrique, que você perguntou? Não, Elaine, você foi bem específica. Então, assim, são vários, esses são os projetos, tem mais, né? Porque, assim, o pessoal falou, Elaine, você é sonhadora. Tudo que existe hoje, e eu vejo até mesmo o plano de carreira dos professores, nasceu de um sonho.
Se a gente não sonhar, se limita a gente no sonho, a gente não vai lutar. Então, não podemos ser poldados no nosso sonho, né? Nós temos que sonhar para conquistar. E é isso que eu vejo dentro da Câmara de Vereadores. Ótimo, Elaine. Queria muito agradecer quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, ou quem vai posteriormente nos assistir, né? A presença de vocês é muito importante, a gente quer que vocês participem, interajam, né? Inclusive, agora a gente vai abrir para quem tiver alguma pergunta, né, nos comentários, mas eu gostaria de ressaltar um comentário que eu vi a respeito de uma professora, que é Silvana, se não me engano, que ela comentou assim, minha professora da quarta série, desejo sucesso. E eu acho que, falar minha experiência pessoal, né, eu acho que isso com o professor deve ser muito gratificante, porque eu trabalho numa escola que atualmente, uma delas foi minha professora no pré, e aqui a atual coordenadora, e a diretora foi minha professora da primeira à quarta série também, até a ser da escola. Então, eu acho que é muito legal ter essa interação, né, duas gerações diferentes de professores, mas que estão juntos agora, né? Eu acho que isso deve ser muito gratificante para quem é professor. Espero que um dia eu chegue lá também, de um dia estar trabalhando com um aluno meu e falar isso também, que gostava muito de mim. Quem tiver perguntas, esse é o momento, pode estar perguntando, né? Eu não sei se vai ter perguntas, porque eu acredito que a Elaine foi bem específica em tudo que ela falou, né? Foi bem objetiva, bem clara. Mas, caso tenha perguntas ou não, a gente agradece muito você que está participando novamente, né? Você que está nos assistindo, que está disponibilizando um tempo, porque é muito fácil falar que está em casa, né? Está em casa ele vai assistir, mas principalmente o professor, eu acho. O professor, agora ele está sobrecarregado, né? Não é reclamar, porque é longe de mim fazer isso. O professor, ele está sobrecarregado nesse momento. É atividade remota para corrigir, é planejar, é livro online. Então, o professor que está assistindo agora e que vai assistir depois, muito obrigado pela sua participação. É muito importante, esse projeto é para vocês, ok? Elaine, eu acredito que não vai ter perguntas, né? Acho que isso foi bom, porque você foi bem objetivo. Eu acho que eu gostaria agora de abrir esse espaço para você tentar conquistar o público, né? Fazer considerações finais, falar por que talvez deveriam votar em você, o que você deseja e almeja nessa campanha, né? Então, essas são as suas considerações finais, ok? Então, você pode... esse é o seu momento de falar, tá bom? Primeiramente, eu queria assim, agradecer a todos que estão, né, ouvindo agora, ou que posterior, né, vai ouvir. Tudo que nós fizemos foi um grupo, foi organização, foi uma organização política. Nada se conquista sem uma organização. A paixão por algo novo tem que estar dentro de nós, de professores, de vereadores, de fazer a diferença. E eu vejo isso bastante nesse governo, né? E por isso que eu estou apoiando esse governo, que é a paixão de fazer algo diferente pelas pessoas que estão na cidade. E por isso que eu estou apoiando quem eu estou apoiando, que é o Chico Brasileiro, né? E assim, nesse sentido. Mas, principalmente, eu quero aqui pedir para vocês, organize, vamos lá, coloque alguém da educação, nós somos vários da educação, somos 9, 10 professores. Creio que cada um tem a sua luta, tem a sua história. E assim, nós não somos inimigos, nós somos parceiros, lutando para uma educação melhor. Então, assim, que nós possamos conseguir chegar no legislativo e fazer a diferença para o professor que está na sala de aula, para o professor que está na escola, que está no CMEI, para uma Foz diferente. Então, assim, se eu merecer, né, se vocês se sentem seguros, vote, né, claro, vou pedir, né, que hoje já posso pedir voto, vote em mim, 1588. E assim, obrigado, Henrique, obrigada a toda a equipe que está por trás, né? Eu sei que não é fácil, né, fazer live, estar conversando, ter uma equipe, e de repente fazer aquelas figuras, né, aquelas que mandam para a gente. Então, assim, eu acho isso muita dedicação, e eu respeito muito isso, aquela dedicação das pessoas. Eu acho que isso faz a diferença. Nós estamos vivendo uma época
que muitas vezes deixamos a nossa humanidade. Nós precisamos ser humanos com todas as pessoas. E vocês fazendo esses miminhos assim, fazendo essas coisas, professor e tudo, eu acho que isso é um mimo. Então, assim, muito obrigado a todos vocês. E, assim, o que eu quero agora falar com o professor que está em sala de aula, nesse momento da pandemia, isso vai passar. Nós ainda vamos lembrar com toda certeza que nós vencemos esse momento. Então, sejam fortes, porque é com luta, é com dedicação, é com muita vontade que nós vamos fazer a diferença. E nós estamos para fazer a diferença. E obrigado a todos vocês que estão ouvindo, professores, comunidade, alunos. E, Silvana, obrigada também, né, minha aluna de quarta série. Eu tenho aluna de quarta série que hoje é professora, eu tenho aluno na quarta série que hoje trabalha na Fazenda, no Ministério da Fazenda, eu tenho aluno que é diretora de escola, né, onde eu trabalho também. A diretora, ela foi minha aluna na quarta série. Então, assim, eu tenho vários alunos. Então, assim, e em todos os lugares. Para vocês, meus parabéns. Para aqueles que não foram meus alunos também, meus parabéns por ter estudado, por ter se dedicado, por ter passado no concurso, por hoje estar almejando um emprego e também que almeja para uma Foz melhor. Então, a todos vocês, um abraço, uma boa noite e muito obrigado por esse momento. Professora Elaine, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Muito obrigado pela sua disposição. A gente sabe que agora, para todos os candidatos, vai ser uma época bastante corrida até o dia da eleição, é campanha. Eu sei que grande parte da campanha vai ser de forma virtual para vocês, então a gente agradece muito a disposição de tempo. Agradecer também você que nos assistiu, que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua disposição. Para você que vai nos assistir depois, o nosso muito obrigado. Não saiam daqui, dê um intervalozinho, porque daqui a pouco teremos outra live com outra candidata, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Uma boa noite e até daqui a pouco, tá bom, galera? Até mais.